Olá, amigos. Vamos estudar a Bíblia? Nosso guia de estudo é a lição da Escola Sabatina. Nós estamos no 6º capítulo, o inimigo interno. O verso para memorizar diz: Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, versículo 10. Este versículo mostra que Deus faz juízo investigativo e também juízo retributivo. Quando diz que Deus sonda o coração e prova os pensamentos, Deus faz juízo investigativo. Ele checa a fidelidade do seu povo. E para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações, é o juízo retributivo. Na história de Josué, o sucesso militar de Israel não estava baseado em números, em estratégias de batalha ou em táticas inteligentes, mas na presença de Deus. Como é importante obedecer às instruções de Deus. Deus havia prometido vitória para o povo de Israel contra todas as cidades de Canaã. Porém, quando eles lutaram contra Ai, eles foram derrotados de forma humilhante. O que aconteceu neste momento? A Bíblia revela que Acã, um membro do povo de Israel, cometeu pecado grave contra Deus. E o seu pecado contaminou todo o povo de Israel. E por isso eles foram derrotados de forma humilhante. Eles estavam com uma confiança de que daria tudo certo, eles observaram aquela cidade e viram que aquela cidade era fraca e contando já a vitória, quando foram guerrear, foram derrotados. Isso mostra que o pecado de um ou mesmo de alguns de seus membros incorre em culpa sobre toda a comunidade da aliança. Isso também ocorre na igreja. Nós, como igreja, temos o dever de zelar pelo reino de Deus, pela palavra, pelo plano da redenção e também pelos membros. Nós temos também o dever de admoestar uns aos outros quando em pecado. Temos o dever de perdoar uns aos outros, de nos reconciliar, assim como Deus deseja se reconciliar conosco. Mas também temos o dever de expulsar aqueles que não se arrependem, que não querem viver de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque essas pessoas exercem influência. São como laranja podre. Quando colocamos uma fruta podre no meio de outras frutas, rapidinho as outras frutas também apodrecem. Assim foi com Acã. Acã apodreceu e contaminou toda a congregação. Porém, Acã, ele não confessou de forma espontânea o seu pecado. Acã já conhecia Deus, já tinha visto as maravilhas de Deus, já tinha visto a construção do tabernáculo, já havia participado dos rituais do tabernáculo, conhecendo, o desejo de Deus que confessemos os nossos pecados, que nos convertemos, nos arrependemos, e ele não praticou. Ele cobiçou as coisas de Jericó, que eram destinadas à destruição, tomou para si, levou para casa e escondeu. Achou que ficaria impune, achou que o seu comportamento era insignificante, que não traria problemas. Ele esqueceu que Deus é que está no controle. Ele esqueceu que Deus vê todas as coisas, que Deus sabia do seu pecado. E Deus dá uma segunda chance para Acã através de um procedimento
de checagem probatória, um procedimento investigativo. Deus já conhecia o pecado de Acã, mas ele não revela logo a transgressão de Jacã e a identidade dele para o povo. Ele faz esse procedimento para revelar tanto a sua justiça quanto a sua graça. Deus estipula que a revelação seria aos poucos. Primeiro, chamaria a tribo onde o indivíduo estava. Eram 12 tribos. Então, primeiro ele revelaria a tribo onde o indivíduo pecador estaria. Depois a família. Depois a casa onde o indivíduo em pecado estava. E por fim, ele revelaria o indivíduo. E enquanto isso estava acontecendo, Acã ficou em silêncio. Ele não se revelou. Ele não confessou o seu pecado. Achou até o último instante que talvez saísse ileso, impune. E com isso, ele se condenou. Quando então o seu pecado foi revelado, era tarde demais. Confessar aquilo que já havia sido revelado não tem o mesmo efeito de arrependimento. E a Bíblia mostra que em momento nenhum Acã mostrou arrependimento. Esse procedimento que Deus fez, ele retira a culpa coletiva é eliminada, inocenta os inocentes e condena o culpado. Os atos invisíveis de Acã vieram à luz. Esse procedimento me lembra o tabernáculo. O dia da expiação, por exemplo, era o dia em que os pecados que tinham sido transferidos para o tabernáculo, nos rituais diários, no dia da expiação, então, era removido do tabernáculo. E o tabernáculo representa Cristo, ou seja, as nossas transgressões são transferidas para Cristo, assim como eram transferidas para o tabernáculo. E com esse juízo investigativo e o juízo retributivo, é que os pecados transferidos para Jesus são transferidos agora para Satanás e eliminados do tabernáculo, eliminados do povo de Deus e eliminados do universo inteiro, que vai ser um juízo retributivo, onde o pecado vai ser destruído. Por isso que tudo virá à luz, tudo que está escondido, todos os pecados não confessados e não arrependidos virão à luz, assim como veio à luz os pecados de Acã. E esse é o momento quando a porta da graça já se fechou, não adianta mais se arrepender, porque já veio à luz. A pessoa teve todo aquele prazo da graça, o prazo que ainda estamos vivendo hoje, e não se arrependeu. Então, quando Jesus vier, a porta da graça já vai ter se fechado. Escolhas fatais, a consequência do pecado. O pecado de Acã foi a cobiça. O pecado da cobiça é o pecado da incredulidade. É descrer em Deus. É colocar a si mesmo no lugar de Deus e começar a decidir por si mesmo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. Isso também aconteceu com Eva. Eva, quando tomou o fruto, ela viu que o fruto era bom e agradável. Nesse momento, ela cobiçou o lugar de Deus. Ela se colocou no lugar de Deus e deixou de fazer a vontade de Deus e passou a fazer a vontade própria. Esse foi o engano de Satanás. E sereis como Deus. E você então passa a ser egocentrista, a pensar em si em primeiro lugar. A lição também faz a comparação entre o comportamento de Raabe e o comportamento de Acã. Ambos esconderam alguma coisa. Raabe escondeu os espias querendo ajudar e participar do plano de Deus. Acã escondeu as coisas que Deus proibiu de pegar. E ele tomou para si e escondeu.
No caso de Raabe, ela fez uma aliança com os israelitas. Já no caso de Acã, ele quebrou a aliança com Deus. Ele desobedeceu. Consequência, Raabe salvou a si mesma e a sua família. Já Acã condenou a si mesmo e a sua família. A família de Acã também foi condenada à morte. Por quê? Porque eles eram cúmplices. O procedimento que Deus preparou para dar a segunda chance para Acã também dava a segunda chance para a família de Acã, que conheciam o pecado de Acã, mas resolveram ficar do lado de Acã ao invés de ficar do lado de Deus. Por isso, na cumplicidade, eles foram condenados juntos com Acã. A história também de Josué, neste momento, mostra uma reviravolta, uma virada de jogo. Antes, derrotados, Deus agora dá a vitória para eles, mas dessa vez eles deveriam fazer uma emboscada. Apesar de ter essa participação deles na estratégia, a história mostra que Deus é que está no controle. Que Deus, ao agir dessa forma, ele mostra que ele transforma as desvantagens em vantagens, né? Tem uma passagem bíblica que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa parte da história mostra que até mesmo as obras de Satanás contra nós, Deus consegue transformar em vitória, tudo para a honra e glória dele. A história de Josué mostra que Deus sempre está no controle. Na sua sabedoria, ele consegue sempre mostrar amor e justiça em todos os seus atos. A história também mostra a necessidade de obediência às leis de Deus e também a necessidade de buscar as instruções de Deus. Josué, se tivesse buscado as instruções de Deus antes de atacar Ai, já teria tomado conhecimento que não ia vencer porque o povo estava em pecado, contaminado por causa de Acã. Mas por não ter feito esta busca de instrução de Deus, deu tudo errado. Precisamos buscar diariamente e a todo momento e a cada decisão qual é a vontade de Deus. A história de Ai, né, mostra um princípio central que está, na verdade, em toda a Bíblia. Que tudo que Deus faz tem um propósito. Que tudo serve para honrar e glorificar o nome de Deus. Porque o que está em jogo é o seu caráter. Né? O caráter de Deus é que sempre vem sendo confrontado por Satanás. Por isso que a honra e glória de Deus está no próprio caráter dele. Quando o caráter dele é revelado, né, percebemos as maravilhas, a sabedoria, a grandiosidade de Deus, né, e isso nos compele a louvar e honrar esse Deus, né. A derrota de Ai, então, num primeiro momento, parece que Deus era um Deus fraco e ineficiente perante as outras nações, né? E então essa forma de Deus transformar essa fraqueza em vitória mostra sempre Deus no controle. Por fim, então, Acã reconheceu sua culpa, mas era tarde demais para que essa confissão o beneficiasse, porque já havia passado o prazo da graça. Assim como nós vivemos um prazo da graça que nós não sabemos qual é o momento que vai encerrar, precisamos nos entregar a Deus hoje e não deixar para depois, porque tudo que não for confessado, não for levado a arrependimento, vai nos condenar. Precisamos estar sempre buscando que Deus sonde o nosso coração. Esse versículo, para quem não está em obediência, é assustador, porque Deus está o tempo todo ao nosso lado, vendo todas as nossas ações. Mas para quem entregou o coração para Deus,
tem o desejo que Deus limpe o coração, né? Vemos os Salmos dizendo, Davi dizendo, sonda o meu coração e vê se há em mim algo mal, algo ruim, e me purifica, né? A gente precisa ter esse mesmo desejo. Nossa natureza é pecaminosa. Então, cuidado com o inimigo interno, que é o próprio eu. Cada um tem este inimigo dentro de si, a natureza pecaminosa. Nós precisamos entregar o nosso coração, o nosso eu precisa morrer para que a gente viva dentro da obediência. Precisamos clamar a ajuda do Espírito Santo, porque o eu é vaidoso, assim como na história, né, a primeira, Satanás cobiça o lugar de Deus, mostra que ele primeiro se envaideceu, porque ele ficou egocentrista. Então ele deseja o lugar de Deus, e quando colocamos o eu em primeiro lugar, nós estamos tomando o lugar de Deus também. E o nosso eu é ressentido, assim como Satanás está ressentido com essa perda, que ele ele já está derrotado, né? Nós também nos ressentimos muito fácil quando colocamos o eu em primeiro lugar e não a vontade de Deus. Que tenhamos, então, esse cuidado com o nosso inimigo interno. Esse foi nosso estudo de hoje. Aguardo você até a semana que vem.